Esse ponto é múltiplo de 7 mais 1. E eu não coloquei pontos de borda, não coloquei aquele tricô, pra gente não se confundir. Ele tem uma repetição, e então eu vou seguir somente a repetição. Inclusive, aqui na costura, olha como ele fica bem certinho, ó. Tem uma trança aqui, o cordão de tricô e a outra trança. E aqui eu tenho a costura, ó. Então, não precisa do ponto de borda nesse gorrinho aqui. Normalmente eu faço, mas nesse aqui não precisou. Fica a união aqui bem certinha. Eu fiz com 85 pontos. Se for fazer infantil, eu acredito que tirando de 7 a 14 pontos desse número 85, dependendo aí se for bem criancinha, né, ou já mais juvenil, e pro adulto 85. Coloca os pontos da forma que você já está acostumada, não tem regra. 2, 3, 4. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Eu dou um nozinho aqui. Então, repetindo, no gorro, o tamanho real são 85 pontos. O nosso ponto fantasia são 6 carreiras. Essa parte aqui que eu fiz de barra, né, ponto de barra, eu repeti as carreiras 1 e 2 por mais ou menos 5 a 6 centímetros, tá? Foram 12 carreiras aqui nessa parte que eu ainda não trancei. Então, é só repetir carreiras 1 e 2. A carreira 1, então, não temos tricô de borda, eu já começo na repetição. São 3 pontos em tricô. 1, 2 e 3. Passo o fio pra trás e faço 4 pontos em meia. 2, 3 e 4. E aí, vou repetir isso até o final da carreira. 3 tricôs. E 4 meia. Mais 3 tricôs. E 4 meia. E aí, eu termino a minha carreira com um tricô. Aqui não é tricô de borda, tá? Ele é parte do nosso ponto. Então, 3 tricôs, 4 meias e finalizo com um tricô. Na segunda carreira, eu acompanho os pontos como eles se apresentam. Aonde era tricô, eu faço meia. Aonde era meia, eu faço tricô. Então, esse último ponto aqui que eu fiz em tricô, eu começo a carreira em meia. Somente um meia sozinho. E aí, vou pra minha repetição. Agora, são 4 tricôs. E 3 meia. Até o final. E aí, eu finalizo aqui com 3 meia. Sem tricô na borda. O último ponto é meia também. Então, essas foram as carreiras 1 e 2, que a gente vai repetir por mais ou menos 5 a 6 centímetros, ou o tamanho que você quiser. Aqui, eu já vou pra terceira, pra gente fazer aqui a nossa repetição, né? Na terceira carreira, eu começo com 3 pontos em tricô. E aí, eu vou pra minha repetição, que será 1 meia. 2 pontos em meia, eu passo sem trabalhar. E aí, o quarto ponto em meia também. Então, aquela sequência de 4 pontos, o primeiro e o último eu trabalho, os 2 do meio eu passo sem trabalhar, certo? Os pontos em tricô, eu faço normal, 3 tricôs. Novamente, o primeiro ponto em meia eu trabalho. Passo 2 sem fazer, o quarto ponto eu trabalho. E aí, mais 3 tricôs normal.
a última repetição, primeiro ponto em meia, passo 2 sem fazer, o quarto ponto em meia e finalizo a sequência com um tricô. Na quarta carreira, a gente também acompanha os pontos como eles se apresentam. Então, o ponto aqui da borda é em meia. E aí, naquela sequência de pontos sem fazer, eu faço em tricô. Primeiro em tricô, passo 2 em tricô sem fazer também, e mais um em tricô. E o ponto em meia, 3 meias normal. Tricô, 2 que eu passo, sem fazer, ó, o fio fica aqui. No quarto ponto eu trabalho, e mais 3 em meia. Tranquilo, né? Tricô, 2 sem fazer, tricô, e termino a carreira com 3 pontos também em meia. Na quinta carreira que nós vamos cruzar os pontos. Aonde eu vou cruzar? Nesses 4 pontos em meia, eu vou cruzar os 2 primeiros para a direita e os 2 seguintes para a esquerda, tá? Para ele formar esse desenho aqui. Observe que, ó, tem um pontinho em meia subindo para cá, inclinado para a direita e um para a esquerda. E esses pontos são os pontos do meio. Somente nessa carreira, que é a quinta, é que nós vamos cruzar. Aí, precisa ter um pouquinho mais de atenção. Não precisa de agulha auxiliar, porque são somente 2 pontos, né? Cruza e cruza, depois cruza e cruza novamente. Os 3 tricôs de borda aqui, ó, do início da carreira, eu faço normal. Então, tricô normal. Vou cruzar os pontos que estão em meia. Como que eu faço para cruzar para a direita e para a esquerda? Você vai passar o segundo ponto para frente, no primeiro cruzamento, e o segundo ponto para trás, no segundo cruzamento. Então, eu pego aqui, tiro os 2 da agulha, aí, o segundo ponto vem pra frente, ó, eu pego o primeiro aqui por trás e cruzo esse pra frente, porque eu quero que ele incline aqui, ó, pra direita. E aí, eu trabalho os 2 em meia. Dá pra ver aqui já que ficou inclinadinho certo. O segundo bloco, eu cruzo com o segundo ponto pra trás. Então, primeiro eu pego aqui, ó, o primeiro na frente e o outro vem aqui por trás. E aí, também trabalho os 2 em meia. Se você errou, já vai dar pra ver aqui agora, nesse momento, ó. Ele vai ficar ou os 2 inclinados pra direita, ou os 2 pra esquerda, enfim. Já dá pra avaliar aqui se você fez direitinho. Tudo certo, trabalho os 3 em tricô. Então, vamos lá. Os 2 pontos eu cruzo primeiro, passando o segundo ponto pela frente. Trabalho os 2 em meia. No segundo cruzamento, o segundo ponto vem por trás. É só inverter a posição, só que tem que se atentar se o segundo ponto tá pra frente ou por trás, porque dá a inclinação pra direita ou pra esquerda. Os 2 em meia. Ó, tudo certinho. 3 tricôs. Última vez aqui, ó. Os 2, passo o segundo ponto pela frente. Trabalho os 2 em meia. Tiro os 2, passo o segundo ponto por trás. E trabalho os 2 em meia. Finalizo com o tricô. E aí, a última carreira, que é a sexta da nossa repetição, também vamos trabalhar os pontos como eles se apresentam. Então, todos aqueles que eu cruzei, eu vou trabalhar em tricô no avesso e os 3 tricôs em meia. É a mesma repetição da segunda carreira, na verdade, né? Começo com um meia, 4 tricôs,
3 meias, 4 tricôs e assim até o final. Termino com 3 pontos em meia, e aí, terminei a sequência aqui da repetição de 6 carreiras do meu ponto. Volto na primeira carreira. Então, para esse gorro tamanho adulto, eu recomendo que você trabalhe 19 centímetros, contando desde o ponto de barra até toda essa parte aqui que você vai fazer o ponto fantasia, né? Eu trabalhei 19 centímetros. E aí, eu fiz 2 carreiras de diminuições. Essa carreira de diminuições, eu começo pelo lado direito. Eu vou fazer os 3 tricôs, normal, né? 3 tricôs. E os pontos em meia, eu vou trabalhar 4 juntos, tá? Então, observe aqui, ó. Eu começo a minha carreira com 3 tricôs. Trabalho os 3. E aí, os 4 juntos em meia... Se você não conseguir pegar aqui pela frente, porque são muitos pontos, dá pra pegar aqui por trás também, eu acho bem mais fácil. E aí, trabalho os 4 juntos em meia, pra fechar o gominho, seguindo aqui o desenho do ponto. 3 tricôs. E 4 juntos em meia. A carreira toda, nós vamos fazer isso. Termino aqui com o tricô. Na carreira do avesso, que é a segunda das diminuições, a gente vai trabalhar o tricô sozinho, aonde eu fiz aqui os 4 pontos juntos. E esses 3 pontos eu vou trabalhar juntos em meia também, que aqui no avesso ele tá em meia. Então, aqui no início, vou fazer o meia sozinho. O tricô também, que é a parte dos 4 juntos. E agora, eu pego 3 juntos em meia, que aqui no direito vai ficar em tricô. Então, 3 juntos. Um tricô sozinho. E 3 juntos em meia. Também vou fazer isso por toda a carreira, e aí já fico com uma quantidade boa pro arremate. Independente se você alterou a quantidade de pontos da receita, já pode finalizar aqui. Aí, eu corto o fio, deixando uma quantidade suficiente para costura, tá? Então, mais ou menos uns 40 centímetros de fio, porque aqui nós temos 20 de altura, né? Contando com as 2 carreiras de diminuição. Aí, eu pego uma agulha tapestry, que é essa daqui de pontinha arredondada, coloco esse fio aqui dentro da agulha, e aí eu vou tirando um por um aqui, fazendo um fuxico pro fechamento do gorro na parte superior. Tirei todos aqui, e aí com esse próprio fio, eu junto aqui direito com direito e costuro toda a lateral com o ponto atrás. Pegando aqui a carreirinha da lateral, eu sempre volto no ponto anterior e avanço um pouquinho à frente. Aqui, eu dou um nozinho no fio inicial, onde eu montei os pontos, e depois eu escondo aqui por dentro dessa costura essas 2 pontinhas. Fica aqui pro avesso. Escondo os 2, né? E aí, viro pro direito e ele fica certinho, ó, a última trança
com a última parte dos cordões de tricô, certo? Então, aqui no gorro tamanho real, são 12 repetições. Ó, aqui tá a costura, né? Fica certinho com a trança. O pompom é opcional. Enrolei num cartãozinho de 12 centímetros. Enrolo bastante fio, amarro aqui no meio e corto as pontinhas pra ficar assim. E eu sempre deixo o pompom removível, né? Caso a pessoa queira usar sem também. Mas ele fica bem legal sem o pompom também, ó. Gorrinho super bacana.